Cuidados que você tem que ter ao realizar recomendações ergonômicas, seja na análise ergonômica do trabalho, seja na avaliação ergonômica preliminar. Toda vez que você faz uma recomendação ergonômica, primeiro, a gente precisa pensar na hierarquia de recomendações, né? Aquilo que se prevê para eliminar os fatores de riscos, os riscos existentes ali no ambiente de trabalho. E qual é essa hierarquia? É eliminar o fator de risco, fazer uma solução, uma recomendação que elimine esse risco, ou que minimize esse risco, ou que controle, né? E o controle seria por alguma medida administrativa, por exemplo, uma ginástica laboral, a introdução de uma pausa, enfim. Quando a gente vai fazer essas recomendações visando eliminar os perigos e os riscos existentes naquele local onde nós estamos avaliando, que pode ser aí relacionado à atividade, ao posto e ao próprio trabalhador, porque na verdade a gente analisa tudo junto, né? Quando nós estamos analisando. O que nós temos que ter em mente? Nós temos que ter cuidado para que esse impacto que vamos causar, que queremos que esse impacto seja positivo, nessa situação de trabalho que a gente está analisando, impacte também positivamente as situações de trabalho que existem antes e depois dessa solução que você está analisando aqui, a central. Por quê? Porque um sistema de produção ele acontece em fluxo, né? O produto, os processos, eles acontecem dentro de um fluxo, eles passam em várias situações por dentro da empresa, por vários postos de trabalho, por vários trabalhadores, e para ele chegar, né, ser concluído ali o produto final, o processo final. E quando eu estou fazendo uma interferência numa situação que está está dentro de um fluxo produtivo e não estou considerando o que vem antes e o que vem depois, eu corro o risco de impactar negativamente antes ou depois. Então, eu vou dar um exemplo. Eu posso sugerir num determinado momento, numa situação que eu estou analisando, uma mesa pantográfica, ou uma mesa elevatória, ou um carrinho elevatório, enfim. E ok, seria uma solução que vai eliminar o problema que eu avaliei ali, da movimentação de carga, da postura. Porém, eu tenho que avaliar se essa mesa, se esse mobiliário, né, se esse equipamento que eu estou colocando novo ali, ele vai atender ao layout que hoje existe ali. Se esse layout não vai atrapalhar a circulação de pessoas ou a circulação de empilhadeiras, a circulação de paleteiras, porque o espaço que ele vai ocupar é um espaço diferente do que, por exemplo, tem hoje no layout atual. Então eu tenho que considerar isso. Eu tenho que considerar que se eu for colocar, por exemplo, uma mesa pantográfica, o pallet vai ter que ser posicionado sobre essa mesa. Eu tenho recursos que elevem o pallet o suficiente para que eu possa colocar esse pallet sobre a mesa, ainda que ela esteja mais próxima possível do nível do chão. Eu tenho paleteiras que vão fazer isso, eu tenho empilhadeiras, dependendo do modelo, eu vou ter que pensar nisso, né? O quanto que isso pode impactar na execução de outras atividades. Então eu vou direcionar um investimento, um recurso para uma determinada situação que eu estou avaliando, ok, vai resolver. Mas e para o abastecedor daquela linha de produção, daquele posto de trabalho, será que vai resolver? Né? Eu elevar ou eu abaixar uma bancada, um armário, vai resolver a situação para um determinado trabalhador, mas será que vai resolver para outro? Então, que trabalha, né, em fluxo, que trabalha em consonância com essa situação que eu estou analisando. Então, pessoal, eu quero colocar aqui que é muito importante que quando vocês forem fazer recomendações ergonômicas, que vocês façam isso sempre pensando no fluxo, sempre pensando no processo das operações e como que elas acontecem. E por isso é importante você ter visão macro, né, do processo, das atividades, de como tudo acontece ali naquele ambiente, para que você, na hora da sua avaliação e da sua recomendação, você não esqueça desses detalhes importantes que fazem toda a diferença. Então esse é o conselho da ergonomista de hoje. Me diz aqui se você curtiu, comente as suas experiências, siga o perfil e não deixe de acompanhar o próximo vídeo.